Olá, gigantes! Hoje eu estou aqui dentro do escritório da ATM, essa empresa maravilhosa, na qual eu quero que vocês todos conheçam um dia, e para conversar com uma pessoa muito importante, muito interessante, muito legal e com vasta experiência em um dos assuntos que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios dos líderes de trade marketing e dos líderes de quem atua na área de operação, de execução no ponto de venda. Está aqui do meu lado a Adriana Mauro, né? Seja muito bem-vinda a esse bate-papo, obrigado por ter aceitado esse convite de falar desse que é um dos assuntos aí que com certeza ou tira o sono de muitos gestores, né? Ou não, até tranquiliza dependendo da forma que ele conduz. Eu acho que a gente está aqui para isso mesmo, então muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, obrigado. Olá, gigantes. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aí da experiência e das dores e como a gente pode ir solucionando essas dores aí, né? Ao longo de cada desafio do trade, cada cliente vem com um desafio, né? Vem com uma ideia diferente do que a gente vai falar e a gente pode explanar um pouquinho aqui. Muito bacana. Muito importante. Essa é a ideia mesmo, esse espaço, ele nasceu justamente com um projeto chamado Rodas de Liderança, que são encontros quinzenais que acontecem ou no Zoom ou presencialmente em eventos formato petit comité. Inclusive, temos um compromisso agora aqui em primeira mão, você vai ficar sabendo agora que teremos uma edição por mês, pelo menos aqui em São Paulo, a ser realizada na sede da ATM, um espaço maravilhoso. Vocês vão conhecer, alguns já conhecem, eu sei, mas muitos ainda não conhecem e terão a oportunidade de participar presencialmente e também online, tá? Quem já faz parte da nossa comunidade já sabe como funciona, e se você ainda não faz parte, te convido a acessar o link que está disponível na bio do nosso perfil no Instagram ou em algum lugar aqui dessa página também, com certeza você vai encontrar esse link, tá? Então, Adri, vamos falar um pouquinho sobre um pouco de quem é a Adri, né? Como que você caiu nessa área? Eu acho que é bacana a gente poder te conhecer. Eu te vejo hoje como uma grande autoridade no quesito logística de materiais de merchandising e positivação, né? Que é de fato um desafio enorme, principalmente em se tratando de grandes operações aqui no Brasil, que a gente sabe que a questão logística faz a diferença sim, muitas vezes numa campanha, né, numa ativação. Mas conta para mim um pouquinho sobre a tua origem, né? Como que você caiu nessa área, como é que você foi fisgada aí pela execução e pelo trade? Perfeito. Eu vim de agência, eu trabalhei há muitos anos em agência de eventos. Então, com 17 anos eu comecei a fazer eventos, caí em agências, né? Então, trabalhava em agências de eventos. Ao longo desse tempo eu conheci logística de material promocional, então eu entrei para trabalhar numa grande empresa na época de logística de material promocional. Quando eu entrei eu falei, meu Deus, tipo, uma hora passou assim, né? Eu entrei 9 horas da manhã, quando eu pisquei o olho era 8 horas da noite. E aí me encantei, me apaixonei, desde então aí eu uni, né? A agência, né? Então, a agência, quando a gente fala de evento, é tudo muito dinâmico, nada pode dar errado, porque a gente tá ali nos bastidores e se der alguma coisa errada, o cliente tá vendo. Então, eu uni essa expertise de agência com a logística que eu aprendi, né? Ao longo do tempo e abri uma agência que eu cuido, que eu sou uma agência de logística de material promocional. Bacana. Né? Então, eu vim com essa expertise de agência e uni o útil ao agradável, porque muitas vezes o cliente ele planeja toda uma campanha, então budget, criação, tal. E como esse material chega? Se ele já está em campanha, como ele chega no ponto de venda para poder o cliente olhar, o consumidor olhar aquela propaganda e quando chegar no ponto de venda o material está lá e ele comprar e o cliente ser assertivo. Então eu ajudo nesse sentido, né? A gente trabalhar juntos em parceria para a gente poder fazer o material chegar, o consumidor comprar e fazer girar aí a roda, né? Certo. Ajudar literalmente o trade. Legal, e deixa eu te fazer uma provocação já, porque eu sei que esse problema ocorre no mundo inteiro, menos aqui no Brasil, né? Que é o fato de ser assim meio que em cima da hora, né? Tipo, daqui a 2 dias tem que estar no PDV. Sim. Se vira. Isso não acontece no Brasil, né? Eu sei, né? Só em outros lugares, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Isso acontece muito? Você já viu esse tipo de situação acontecer?
é recorrente isso ou não? Realmente não acontece no Brasil? Conta pra mim. Super acontece. Tem clientes que falam pra gente assim, ó, o material vai ficar pronto e eu preciso entregar 200 lojas 3 dias no Brasil inteiro. Uau. A Focus resolve. Vai lá, Adriana, entrega pra gente, precisa fazer. Porque às vezes é aquilo que eu te falei, às vezes demora uma aprovação, o budget demora a ser aprovado, ou a criação tem algum tipo de problema, ou a própria produção. E aí quando chega pra gente é pra já jogar a bola e fazer gol. Não existe essa possibilidade de bater na trave. Então a gente consegue planejar, estruturar, né? Eu sempre brinco e falo com o cliente, é importante a gente participar desde o briefing, saber que loja tem que chegar primeiro, que é prioridade, quando essa campanha vai girar no ar para a gente comunicar e jogar juntos, né? Então a gente trabalha muito nessa parceria, mas normalmente não, a gente trabalha mesmo assim, precisa entregar em 3 dias, 200 lojas, são desafios, e a gente vai lá e faz porque tem equipe no Brasil inteiro, então consegue ter essa assertividade. É óbvio que a gente trabalhar com tempo, sim, né? Porque quando a gente fala de logística no Brasil, tudo pode acontecer, né? Principalmente quando a gente vai fazer um envio mais longe, né? Então a gente fala, olha, pode acontecer, você faz, não chegar, tá preparado? Mas a emoção explode coração, né? E vamos que vamos. Acho que é um pouco de quem trabalha com um evento também, eu acho, sente bastante essa adrenalina, vamos dizer assim, né? Não que seja óbvio, né? Uma boa prática fazer esse tipo de ação meio que na pressão, mas a gente sabe que acaba ocorrendo por N motivos, né? Seja por uma aprovação tardia de um budget, seja por uma verba que ficou a ser viabilizada e de repente em uma reunião foi viabilizada e a gente quer esse material no ponto de venda, porque a gente sabe que ele de fato ele gera o sellout, né? Exato. Então isso é o bacana que eu percebi quando eu te conheci a Focus, né? Tive a oportunidade de ir até o escritório e conhecer, né, toda a estrutura de vocês, que é justamente essa dinâmica e essa vontade de fazer bem feito e de entregar a comprovação, né? Tipo assim, traz o desafio pra gente, e obviamente a tua equipe analisa, mas entrega e deixa o cliente a par de todas as etapas do processo. Acho que isso acaba trazendo para o gestor de trade, das indústrias principalmente, um olhar mais direcionado a, poxa, onde de fato eu preciso colocar minha energia? Será que é pegando o material e enlouquecidamente colocar minha equipe para positivar isso da forma que dá, né? Até em se tratando de papel de quem está no ponto de venda, quem está na execução, isso é um tema que eu quero abordar contigo na sequência, mas já fazendo um spoiler aqui, que é um pouco de responsabilidades, né? Porque logística é uma área dentro de uma estrutura de trade marketing que ela precisa ser feita com profissionalismo, né? E muitas vezes ela não é vista, não é nem considerada em reuniões de trade, né? Como a gente estava conversando anteriormente aqui. E eu vejo isso como uma grande oportunidade para quem ainda não teve, não acordou ainda para essa questão logística, né? Para a quantidade de perda que ocorre por não ter uma operação profissionalizada, por não ter uma equipe especializada trabalhando com isso. E ao mesmo tempo, óbvio, se o material não está no PDV, não está convertendo, ele não está gerando sellout. E aí existe esse intangível também, né? Vamos dizer assim, de perder essa oportunidade de o material estar o quanto antes lá no ponto de venda. Exatamente, então, porque o cliente gasta com publicidade. Exatamente. A gente vai fazer a logística, a distribuição do que ele já investiu, uma verba que a gente sabe que não é pouca quando a gente investe num canal, né, aberto e está lá investindo, e o material precisa estar adequado ao tempo que a campanha está no ar. Então a gente fala muito dessa questão de preparação, de fazer uma consultoria no sentido de esse material que eu estou produzindo é viável para o PDV? Será que a embalagem é condizente? Será que não vai ficar muito caro? Porque às vezes o cliente também produz um material, a embalagem, o peso dela fica maior do que o próprio produto que ele criou quando você vai distribuir.
Então a gente faz essa consultoria para falar, olha, vamos colocar numa embalagem que não vai afetar o material na hora de chegar, mas vai ficar mais barato. Porque quando a gente fala de logística, é uma série de coisas, né? Tem questão de peso, tem questão de cubagem. Às vezes fala, mas eu tô levando papelão, mas aí é uma embalagem desse tamanho que dá cubagem e é caro. Então a gente faz essa consultoria para falar, não precisa dessa embalagem. A gente pode te ajudar, vamos planejar, o que a gente vai enviar primeiro. O trade tem que trabalhar estrategicamente para poder vender, deixar a operação fluir na logística. Agora tu trouxe um ponto muito interessante que eu consegui fazer uma correlação aqui, aí tu me corrige se eu estiver falando besteira, mas eu consegui fazer uma correlação da importância de se considerar a questão logística na etapa de planejamento da ação, né? Porque afinal de contas, quem está na operação de fato entende essa questão, né, da entrega, de colocar aquele material que foi muitas vezes planejado, idealizado, mas se não tiver na etapa de planejamento a questão da logística, como você trouxe, né, a cubagem e termos técnicos até inclusive, que muitas vezes não são de conhecimento, né, de um gestor de trade ou enfim da equipe que está produzindo aquela campanha, se não considerar isso pode gerar um custo altíssimo e desnecessário até, né? Então acho que esse é um ponto bem interessante a ser destacado mesmo. Adri, deixa eu te fazer uma pergunta, assim, diante das tuas experiências, né, dos projetos que você já executou, o que é recorrente, assim, me traz algumas dores, alguns desafios que você já percebeu que são recorrentes, né, que chegam até você, até a Focus, e que de algum modo vocês conseguiram resolver isso de uma forma assertiva? Um dos principais desafios que a gente tem bastante é essa questão do material ser produzido, às vezes não adequadamente, e aí a embalagem ser mais cara que a produção, então a gente ajuda nisso. Legal. Vamos fazer uma embalagem dobrável, que quando chegar a gente desmonta e ativa no PDV, que vai ficar imensamente mais barato, ou o material às vezes que está junto com o produto acabado e não chega, e aí eles falam, eu gastei uma grana de publicidade e aí o material está chegando junto com o meu produto acabado, mas eles vão dar vazão à indústria, o produto acabado chegar primeiro e daí não chega o material de merchan. Muitas vezes o material chega quando não é feito uma logística assertivamente, fica perdido no varejo. Então, em loja, chega lá o gerente, não recebi, não tá aqui. Se a gente não faz um agendamento para falar, gerente, olha, eu tô chegando, a campanha é essa. Fazer uma apresentação, uma carta do que tá chegando. E mesmo assim pode acontecer dele falar, não lembra, não sei. Então, as dores vêm daí. Chegou lá, meu material bateu, ficou perdido, ninguém ativou, se perdeu. Outra dor muito grande. Fez uma campanha incrível, a gente entregou o material. Não tem agendamento, se não foi feito um agendamento, né? O cliente não pediu pra gente fazer. Chega lá, não tem o produto. Aí você tá com material de ponto de venda incrível e não tem o produto no estoque. Muito bom. Então, na nossa gestão, a gente fala, deixa a gente fazer o agendamento. Legal. Deixa a gente saber se o produto chegou, aonde eu posso ativar, né? Deixa eu fazer uma auditoria para saber se vai caber esse material. Então, a gente faz toda essa gestão prévia quando dá tempo, porque aí quando chega tá tudo incrível. Tem um cliente que a gente começou a fazer isso e tá incrível. Quando não tem produto, porque o cliente também não gasta. Claro. Fala, não vou enviar, o produto ainda não chegou. Lógico. Então o material acabado ainda não chegou. Assim que chegar a gente encaminha, que daí eu evito o custo de bater lá, a logística voltar, ter uma reversa. Evito o custo, desgaste com o gerente da loja. Então a gente tem essa parte de gestão porque a gente tem o domínio. Claro. Vocês já acabam tendo isso, é a rotina de vocês, é o dia a dia de vocês, né? Então, exato. É justamente colocar a Focus como um parceiro estratégico de uma operação de trade de alta performance, né? E justamente considerando essas questões que acho que a maturidade vai trazendo, que são rotinas, né? E até mesmo relacionamento no ponto de venda para conseguir conduzir da melhor forma, porque as situações ocorrem, né? Então diversas situações ocorrem no ponto de venda e nem tudo a gente consegue conduzir. Eu acho que o bacana de vocês, por serem uma empresa especializada nisso,
né? Desde a etapa de planejamento, passando pela produção do material de merchandising. Sim. E a positivação, eu acho que toda essa jornada ela é muito relevante e muito interessante ter uma empresa que se preocupa com isso. Porque Exato. Não é somente... por exemplo, agora se tratando de um papel de um promotor de vendas, por exemplo, quando ele se depara com esse material lá no ponto de venda, né? É interessante que ele saiba do que se trata aquele material, como que ele deve trabalhar com aquele material no ponto de venda, porque na prática a gente tem relatos de que muitas vezes o material chega para o promotor e ele nem sabe direito como aplicar, como a melhor forma de trabalhar aquele material. Então, vocês acabam apoiando também nesse sentido. Sim, a gente tem uma empresa, uma empresa que nós atendemos, que eles têm 400 promotores fixos e a gente faz o treinamento. Olha, o material vai chegar para você, você vai ativar, faz vídeo de treinamento, agenda com ele, porque às vezes ele também tem um trabalho bem árduo, né? Ele roda a loja, ele não fica só naquela. Lógico. Então, se a gente não fizer esse trabalho prévio de avisá-lo, pode ser que naquele dia ele não esteja na loja e no dia seguinte, se ele chegar, ele não vai encontrar o material, quando a gente fala de varejo. Então, a gente também trabalha muito próximo do promotor para falar, olha, tá chegando para você. Muitas vezes a Fox tem bases no Brasil inteiro, eu tenho 94 bases, para também evitar de deixar na casa desse promotor. Legal. E deixar a casa dele lotada. Ele fala, não tem mais espaço aqui. Então eu falo, olha, vai chegar na base, qual a base mais próxima que você pode retirar? Então a gente faz essa gestão com ele vai retirar em tal dia, se a Fox não fizer ativação e for ele. Então a gente consegue ter esse controle, esse domínio e dar suporte tanto para um promotor fixo, como se for equipe nossa também, a gente enviar para as bases e positivar. Muito bom, muito bom. Bom, esse é um bate-papo mais informal mesmo, né? Um início de uma jornada. Quero deixar aqui já oficializado, né, a parceria entre Focus e Gigante do PDV. A gente tem aí algumas... Eu não posso falar ainda, porque a gente não tá bem definido, mas vai vir coisa muito bacana. Para você que é promotor de vendas, ou promotora, né, que atua com execução no ponto de venda, a gente tem uma arena vindo por aí, você que acompanha aqui o nosso projeto sabe o que é a Arena, que é o maior concurso de merchandising do Brasil, com uma premiação incrível. A Focus estará conosco nesse projeto, ela acreditou no projeto Gigante do PDV, porque ela sabe de fato a importância desse profissional para o varejo, inclusive para a própria Focus, né? Se não tivesse o promotor, com certeza seria muito mais difícil, né, de ativar todo esse material no ponto de venda e fazer com que, de fato, a gente tenha o ROI daquele investimento feito pela indústria, né? Exato. E então, assim, de algum modo a gente se conectou e que bom, fico muito grato, muito honrado por essa oportunidade. Essa camiseta aqui, ó, que vocês estão vendo, já foi uma produção dos nossos parceiros aqui da Focus, então muito obrigado por isso. Tamo junto. A gente vai ter aí, em breve, alguns links onde você que é promotor vai poder se beneficiar e participar e quem sabe ganhar uma camiseta ou ganhar algum outro material, porque a Focus também atua com esse tipo de produção, tá bom? Agora eu queria te pedir, Adri, para deixar um recado ali naquela câmera lá, ó, diretamente para um gestor de trade marketing que está passando, que tem algum desafio logístico de material de merchandising. Dá um ar, assim, uma luz para esse profissional, diante da tua experiência. Perfeito. Gestor, se você estiver assim, passando por essa dor, quiser bater um papo comigo, entrar em contato, o Rô pode passar depois o contato para você, né? Fazer uma gestão, planejamento, né? A gente faz toda essa parte de gestão com fornecedor, controle, bases logísticas para você mandar o material para a gente encaminhar para o Brasil inteiro aí. Tem uma dor maior que precisa de uma consultoria, bater um papo mesmo, a Focus está inteira à disposição. A gente tem dois armazéns, um em Guarulhos, um em Osasco, que são pontos estratégicos ali para distribuir. Mas se precisar, eu tenho uma dúvida assim, como o material chega, o que a gente deve enviar primeiro, cronograma, tipo de material, embalagem, eu estou inteira à disposição aí para bater esse papo com você. Tá bom? Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Muito bom. Agora eu não posso deixar, como de praxe, né, quem sempre vem bater um papo comigo, eu peço para deixar um recado também para um promotor ou promotora de vendas
E eu também gostaria que você me trouxesse agora, independentemente de questões que a gente está falando aqui de logística, mas que você tentasse traduzir para a gente, até naquela tela lá de novo, o que significa para você ser um gigante do PDV. Aí dentro da tua, né, fazendo aí uma viagem na tua história, na área de trade, na área de execução, o que significa para você ser um gigante do PDV? Pode falar. Olha, é um imenso prazer ser um gigante do PDV, porque a gente sabe que do lado de cá que as coisas realmente funcionam, né? Se agregam. Então eu estou muito feliz de ter conhecido o Rô, da gente poder engrenar juntos aí nessa trajetória, poder ajudar os promotores, porque como você diz, eles são o coração, né? Eles são o coração de uma boa campanha, de uma boa ativação. Eles são o resultado de tudo que a estratégia de trade pensa e cria e eles colocam em prática no ponto de venda. Então, mandando um recado para o promotor, sorte, sucesso para você. Contem também com a Focus aí para ajudar, no sentido de você retirar o material melhor, de uma melhor maneira. E eu estou muito feliz em ser uma gigante do PDV. Eu acho que é uma parceria de sucesso, que a gente vai galgar aí altos caminhos, altas trajetórias, e conta comigo, viu? Estou muito feliz mesmo. Maravilha, maravilha. E você que está nos acompanhando, tiver alguma dúvida relacionada à logística e positivação de material de merchandising, produção, tipos de materiais, inovação, pode deixar o seu comentário, pode enviar uma mensagem diretamente para a nossa equipe aqui do Gigante do PDV ou até mesmo para a Focus, né, que está marcada aqui também em algum lugar desse vídeo. E a gente está junto, você sabe, o Rodrigo e o Gigante, né, o projeto Gigante do PDV, ele é formado por profissionais brilhantes e que, acima de tudo, possuem um alinhamento de princípios e valores. Essa é a base do nosso projeto, é o que eu particularmente acredito, e é com base nisso que a Focus hoje é nossa parceira oficial na produção e implementação, né? Uma agência, uma empresa full service, onde ela vai desde a etapa de planejamento, ou seja, que tipo de material, o que funciona. Então a Adri e a equipe, né, traz essa bagagem de projetos que já funcionaram, que não funcionaram muito bem. Então ela tem essa experiência e está aí disposta a compartilhar com você aí, gestor, que tem essa intenção de colocar a sua campanha, né, a sua execução em um outro patamar a nível de logística e positivação de material de merchandising. Tá bom? Muito obrigado, Adri, por esse bate-papo, e ela estará conosco na roda de liderança em outras edições também, porque agora é o seguinte, né? Agora a gente vai colocar esse tema de logística, que eu ainda não vi muita gente falar sobre, não é mesmo? É um assunto que geralmente fica ali para depois eu resolvo. Isso depois eu resolvo. E aí quando vai entregar, meu Deus, a logística, né? E agora? E aí vem, né, aquele custo. E o prazo, louco, e o custo. Daquela coisa que não foi pensado. Mas isso tudo, tal. Então, contem com essa etapa, com essa área, que é uma área extremamente relevante, na sua etapa de planejamento, né? Na sua área, tenha a parte logística e de positivação como algo estratégico na sua operação de trade. Eu acho que esse é o recado base desse nosso bate-papo, e te colocar aqui também à disposição, né? Tanto minha como de todos os nossos parceiros e profissionais, e que sejam eles painelistas, a nossa comunidade gigante do PDV, que está crescendo de forma muito rápida, graças a Deus, né? E que a gente possa continuar junto nessa jornada. E é isso, eu acho que a trajetória, o que faz ser um gigante no PDV é ter uma boa execução, ter um promotor ali que está focado, né? Exato. Então é por isso que a gente vai construir uma grande trajetória, uma grande história. Estou muito feliz. Perfeito. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Até mais. Beijo, tchau, tchau.